Ô, Jussara, vamos aproveitar que o Pedro levantou a história do Jair Bolsonaro, né? Por onde andou o Jair Bolsonaro durante esse debate, mas o pastor Silas Malafaia postou um vídeo com declarações do ex-presidente, né? E ele falou justamente sobre o episódio da cadeirada de Datena em Marçal. E esse vídeo deu uma movimentada, né? Assim, é algo que para o Marçal é muito ruim, considerando que Marçal também mira muito no público bolsonarista, né, Jussara? Conta pra gente um pouco dos bastidores desse vídeo. Olha, Débora, de fato, a cadeirada, né, aconteceu no domingo e estava se estranhando esse silêncio de Jair Bolsonaro até hoje, né, porque ele não havia comentado a cadeirada de Datena em Pablo Marçal. Ele precisava comentar, de modo geral, ele poderia, enfim, até silenciar. Mas a questão é que Pablo Marçal passou a usar a cadeirada fazendo uma comparação com a facada que Jair Bolsonaro sofreu. E este é um tema sensível para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, por isso, para quem acompanha Bolsonaro há muito tempo, seus aliados também diziam, olha, ele estava em silêncio, mas não gostou nada. Eu lembro que a gente contou aqui, logo depois, no dia seguinte da cadeirada, que os aliados, quando viram essa associação que Marçal fez entre a cadeirada, a facada e aquele tiro que atingiu Donald Trump durante um ato, né, um comício nessa corrida eleitoral pela Casa Branca, muitos viram nisso um oportunismo político. Bem, depois de uns dias de silêncio, Bolsonaro acabou divulgando esse vídeo aí até pelo Silas Malafaia, que é o pastor e tem sido ali a voz mais contundente entre o bolsonarismo contra Pablo Marçal. E aí ele disse o seguinte, que se trata de que era lamentável. E ele fala que ele condena a atitude de José Luiz Datena em dar a cadeirada em Pablo Marçal, mas ele fala, olha, ele foi muito provocado. Então ele faz essa observação dizendo que, dando a entender ali que ele até entende os motivos de Datena, embora tenha condenado a cadeirada. Isso é um ponto que chama bastante atenção nesse vídeo divulgado hoje pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, porque ele vinha silenciando em relação a isso. Mas tem um outro ponto que não é só a cadeirada pela cadeirada e o posicionamento de hoje do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente lembra que Bolsonaro estava bastante reticente em ser mais engajado na campanha do prefeito Ricardo Nunes, que tem o apoio do PL, inclusive tem como vice o coronel Melo Araújo, que foi indicado por Bolsonaro. Lá, quando teve a arrancada de Pablo Marçal, todos os aliados admitiam, olha, Bolsonaro ficou ali impactado com essa força digital de Pablo Marçal. Portanto, agora, na semana passada, a gente mostrou que Bolsonaro entrou num evento com empresários para demonstrar seu apoio a Nunes. Ontem também circulou um vídeo de Bolsonaro conversando com Tarcísio e Ricardo Nunes, e hoje também a divulgação desse vídeo em que ele é bastante crítico a Pablo Marçal. Vou só complementar uma coisa aqui. Já pega daí, Pedro. Não, bem rapidamente, porque eu conversei com algumas pessoas próximas à campanha, apoiadores, não necessariamente pessoas da coordenação da campanha, mas que estavam sempre muito entusiasmadas ali com o Pablo Marçal, e eles avaliaram que ele cometeu ali um erro capital quando ele fez essa comparação, não só essa comparação, que a estratégia de vitimização que ele testou, mas não deu certo, depois ele abandonou essa estratégia e partiu para outra, foi um erro talvez dos mais graves que ele tenha cometido na campanha até agora. Porque vamos lembrar, assim que houve a cadeirada, o Marçal voltou para o debate, tem áudios que mostram isso. Ele não foi imediatamente para a ambulância. O mediador Leão Serva perguntou se ele queria permanecer, a princípio ele permaneceu, depois ele resolveu ir embora. Colocou ali a mão no lugar onde ele foi atingido e saiu ali caminhando normalmente, de repente ele aparece numa ambulância, num vídeo que hoje a gente vendo com o distanciamento do tempo, dá para perceber que aquilo
pareceu uma encenação. Até agora ninguém sabe de onde surgiu aquela ambulância, por exemplo, porque aparentemente não era do sírio-libanês, foi uma ambulância que eles alugaram, contrataram. Um vídeo com clima de CSI, né? Ele com a máscara de oxigênio, deitado, tinha alguém com o corpo para fora da janela, do lado do motorista, batendo com a mão na porta. Tentou criar uma estratégia de vitimização que, num primeiro momento, acho que ele acreditou de fato que aquele episódio poderia decidir a eleição. De fato, ele acreditou que aquilo poderia ser a sua facada, o seu tiro de Donald Trump. Só que aí ele foi para o hospital, ficou internado no sírio-libanês, saiu aquele boletim médico que mostrou que aquela cadeirada não tinha sido assim tão grave. Houve uma solidariedade dos candidatos com o agressor, não com o agredido. Ninguém telefonou para o Pablo Marçal para se solidarizar com ele. A campanha do José Luiz da Atena fez do limão uma limonada, né? Isso daí energizou a campanha. Eles criaram um site chamado Da Pena, que é o nome que o Marçal usava para atacar o José Luiz da Atena. E aí, saindo do hospital, ele já virou a chave, mas aparentemente já era tarde demais. E aí ele criou essa estratégia de dizer que o dia da eleição é o dia da vingança, voltou aí para a ofensiva, saiu da vitimização e foi para o ataque. Mas aí os trackings das campanhas mostraram que ele já tinha sido muito prejudicado, ele perdeu muito com essa estratégia. Pois é, agora a ver como o eleitor reage com o que ele chamou de postura de governante. Pedro Venceslau, Jussara Soares, muito obrigado a vocês.